Boa noite, é com grande alegria que estamos aqui para mais um podcast da Igreja de Chapecó. E o nosso podcast ele tem o nome de NEOScast. NEOS é a sigla de Núcleo Energético da Obra do Senhor. Então nós estamos aqui para executar a obra do Senhor. E é sobre isso que nós queremos ter comunhão essa noite. Estamos aqui com o Rodrigo Lucieto, uma pessoa excepcional, que está deixando Chapecó agora. Ele vai atuar na Estância Árvore da Vida em Sumaré, vai estar ali administrando a estância, onde ocorrem os principais eventos da vida da igreja, que são as conferências Geração Final, Geração Santa, Conferência Internacional, além dos outros eventos que acontecem ali. Também estamos com o João Marcos, que é o nosso produtor e organizador do podcast. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Grande capitão também de tropas, cuidando dos adolescentes, na casa de adolescentes, Jesus. Cuida da nossa parte técnica, de música, de audiovisual. É o nosso braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda, para as realizações do que a gente precisa aqui. E estamos com o Renan, também, Renan Brugnerotto, que é um grande capitão, além do nosso governador aqui na igreja, quem cuida de toda a parte administrativa do nosso auditório, das nossas instalações, também cuida dos adolescentes, cuida da parte técnica de transmissão das nossas mensagens, e nós juntos queremos falar nessa noite, principalmente sobre palavra profética. Amém. O que é palavra profética? Segundo a palavra do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1:19, ali mostra que a palavra profética é como uma candeia que ilumina em lugar tenebroso. Então, onde há trevas, a palavra profética vem para iluminar, dissipar toda a treva e dar a direção correta para que a obra do Senhor seja realizada. E todos nós que cremos no Senhor fomos comissionados a pregar o Evangelho do Reino em toda a terra habitada, para testemunhar todas as nações, para que venha o fim. Essa Amém. era precisa terminar. Amém. E para ela terminar, nós precisamos cumprir a nossa função. Então, é sobre isso que nós queremos falar, sobre o que nós temos recebido na igreja, a palavra que nos orienta para trazer o reino de Deus para a terra. E essa palavra nós estamos vindo agora no Evangelho do apóstolo João. Nós temos aqui o alimento diário, que é a nossa leitura diária. Nós estamos agora no livro 5, que fala da cura pela palavra. Essas são mensagens da palavra profética ministrada pelo irmão Pedro Dong, que são compiladas em livro, e nós lemos uma mensagem por semana, né, com trechos a cada dia, para nos alimentarmos dessa palavra e termos a direção correta. Não é isso que nós temos feito, Rodrigo, sempre? Amém. E podemos provar, né, do operar da palavra profética em nós, como fala a 1 Tessalonicenses 2:13, né? Porque nós que cremos nessa palavra, nós temos tido não apenas uma orientação, uma direção, que é a função da palavra profética, nos dá direção da obra de Deus nos dias de hoje, mas, sobretudo, ela tem operado dentro de nós. Amém. Amém. E quando nós temos essa experiência na nossa vida, nós testemunhamos de que essa palavra ela é eficaz. Amém. Né? Eficaz. Ela se confirma através da nossa experiência e através dos frutos que ela mesma produz. Né? Sim. Nós aprendemos que é a palavra que faz a obra. Amém. Então, acho que nós podemos, vamos entrando nesse tema essa noite, que é muito importante, tem trazido muitos benefícios para todos nós na igreja, tem direcionado a obra de Deus, Amém. tanto na nossa cidade como no mundo todo. Amém. Né, Amém. Sem dúvida. E tem sido um grande prazer poder participar Amém. disso tudo, né? Motivo de grande alegria para nós mesmos. Com certeza. Senhor Jesus. E nós tivemos uma comprovação da palavra profética. Todos esses dias temos recebido testemunhos, né, dos irmãos que estão nas ruas pregando o Evangelho do Reino através do Posso Orar por Você. Experiências magníficas nesse sentido. Pessoas extremamente receptivas
que precisavam daquela palavra naquele momento, precisavam daquela oração naquele momento, e tem uma gratidão imensa no coração por encontrar esses missionários que têm cumprido essa palavra profética, né? Realmente, o ide que o Senhor determinou, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, tem que ser cumprido, e está sendo cumprido através do orientar da palavra profética, para nós sairmos às ruas, contactarmos as pessoas, para que nós e elas possamos desfrutar do sobrenatural. Sobrenatural é a presença de Deus, que nos supre em toda a nossa necessidade, nos encoraja. Amém. A palavra é aquela que curou o cego de nascença, curou o paralítico de 38 anos, ressuscitou o morto, curou o leproso. Essa é a palavra que trouxe cada um de nós, de onde nós estávamos, para a vida de Deus. Amém? Isso faz muita diferença, né? A palavra executando a obra, Amém. A palavra cumprindo o que ela mesma promete. Amém. Não é homem, não é... É verdade. Não é uma pessoa, mas é o Senhor. Amém. É só o Senhor que pode cumprir a sua palavra. Né? Amém. E a gente tem visto justamente isso, que é a palavra profética. A gente tem, principalmente até na casa de adolescentes aqui em Chapecó, a gente tem provado muito isso da palavra profética se cumprir. E a gente vê novos frutos, e principalmente o fluir da casa entre os próprios adolescentes e jovens que a gente tem lá dentro, e até mesmo entre os capitões. Amém. Né? E eu acho que isso é uma parte fundamental, tanto da palavra profética quanto da obra sendo executada. Né? Porque hoje a gente vem ver os irmãos falando muito sobre o vem e ver. Né? O vem e ver que até mesmo os próprios irmãos estão provando. Né? Então, porque a casa de adolescentes, quando ela começou, muitas pessoas, até eu acredito que ficaram um pouco céticas, mas depois com os resultados e com a coisa acontecendo e fluindo e dando fruto e as reuniões se transformando através dos adolescentes, é a palavra se cumprindo. É legitimamente o vem e ver. Sim. Senhor Jesus. Amém. Eu sei o que os irmãos sentem disso, né? Amém. Senhor Jesus, as reuniões realmente são totalmente diferentes depois da casa dos adolescentes, né? É verdade. Por mais que a gente já tivesse um serviço de cuidar dos adolescentes já há algum tempo, é uma diferença enorme a partir do momento em que teve a casa dos adolescentes, né? Amém. A gente vê também, e a palavra profética ela nos trouxe diversas ferramentas. E na casa dos adolescentes a gente consegue unir quase todas elas, né? Porque a casa dos adolescentes é o ambiente em que eles vão imergir na palavra, eles vão fazer gritos de guerra, eles vão sair para a pregação do evangelho, transcrição. Eles intensificam tudo isso e toda essa experiência do final de semana, ela culmina no resultado das reuniões, né? Amém. Senhor Jesus, toda a alegria, todo o desfrute da palavra é levado para a reunião, né? E é um ambiente preparado justamente para isso, para essa intensificação. E a palavra profética tem falado, né, que os adolescentes são as gotas do orvalho. Amém. É um presente do Senhor, são os ornamentos, né? Amém. Exato. Então a gente trata com todo amor e carinho porque o Senhor tem uma comissão especial para eles. Né? E a gente vê a função deles hoje, tanto na pregação do evangelho, os irmãos têm falado, né, o compartilhar, que se nós convidamos para vir para a reunião, a pessoa não vem, né? Mas quando é um adolescente que faz esse convite, eles vêm, porque é atrativo, né? eles têm um carisma e pensa, né? Um adolescente saindo para pregar o evangelho, né? Senhor Jesus, quão impactante isso é. É verdade. E tudo isso é trazido para as reuniões, né? Senhor Jesus. Eu fico feliz com tudo isso, porque eu já estou nessa história há 44 anos, então eu já vi todos, pelo menos em 44 anos, vários momentos diferentes da vida da igreja. Todos foram importantes, todos foram... a gente tentou cumprir ao máximo toda a orientação daquele momento, né? Fomos fiéis em toda a palavra que chegou a nós. A palavra profética ela tem sido restaurada desde o começo do século XX. Né? Mas mais do que nunca hoje, nós conseguimos entender que é a palavra que faz a obra. Amém. Nós sempre cremos na palavra. Sim. Né? Mas a execução da obra de Deus ser feita pela palavra, agora que nós estamos percebendo, como o João Marcos salientou antes, né?
É evidente. Por exemplo, o que acontece? Hoje mesmo eu li testemunhos no WhatsApp mostrando que a pessoa foi abordada na rua, certo? E ela aceitou a oração, mas o irmão, ele orou dentro daquilo que aquela pessoa pediu, mas ele orou baseado na imersão. Né? Cada dia nós temos 4 pontos de imersão, né? Sim. Onde nós podemos nos basear. E aqui fala, por exemplo, o item 3 de hoje, né? O item 3 de hoje fala a primeira sessão do Evangelho de João, que são os capítulos 1 a 13, mostra a necessidade de Deus, como a vida eterna, habitar no homem. Então, o desejo do coração de Deus era trazer a vida eterna para o homem, trazer Deus para dentro do homem. Amém. Né? E já a segunda sessão, que são os capítulos 14 a 21, indica que o homem será introduzido em Deus. Amém. Então, que o comportor que estava na rua orou pela pessoa? Que você possa receber a vida eterna agora e possa ser introduzido em Deus. Sim. A pessoa ficou louca, ela nunca imaginou que ia receber uma oração dessa. Sim. Né? Não era esperado. É uma oração totalmente diferente, baseada no que está no trecho da palavra profética que foi ministrada no domingo à noite. Né? E o que aconteceu? A pessoa entrou para a rede de cuidado, já deu o contato dela, adquiriu o kit, adquiriu 5 kits essa pessoa. Olha só. 5 kits, ela levou 10 livros para casa. Para quê? Para ela poder, através dos livros, conhecer mais o Evangelho do Reino. Sim. Mas ela está super entusiasmada e gravou vídeo, incentivando os comportores a continuarem nas ruas. Né? Isso não é encorajador? Sim. E como ele falou, os adolescentes saem, a casa de adolescentes, nós temos aqui em Chapecó só no final de semana, né? A sexta-noite tem reunião, tem jantar, depois dormem com Deus ali, todos dormem nos seus aposentos, cuidado pelos capitães. E depois, logo de manhã, levantam cedo, no sábado, né? Para quê? Para ter a sua higiene pessoal, tem café da manhã, já vão para a imersão na palavra, transcrição, e vão para a reunião do PAC, do irmão Pedro com o PAC. Exato. Recebendo orientação, eles saem junto com os capitães para a pregação na rua também. Amém. Abordando pessoas ou em supermercados, ou em praças, ou na rua transitando. Isso gera o quê? Gera um grande entusiasmo neles, a vida vai crescendo neles, aí eles chegam na reunião, a reunião é uma festa. Sim. Nossa, eu sempre achei que as reuniões foram boas, sempre. Mas hoje as reuniões não são boas, elas são espetaculares. Amém. Por causa realmente do cumprimento da palavra profética. Isso aí, obrigado, Rodrigo. Literalmente uma festa. A vida da igreja, nós já usávamos essa expressão, mas hoje nós temos provado a realidade do que é um viver de festa atrás de festa, atrás de festa, né? Sim. Amém. Principalmente esse final de semana, para mim, foi algo muito especial, né? Foi um encerramento, né, do meu tempo aqui em Chapecó, mas com grande alegria, Amém. Porque a palavra, mais uma vez, tinha produzido muitos frutos, né? Amém. Tudo isso que o Marcão agora testemunhou, que tem ocorrido na casa de adolescentes, foi uma experiência completa no final de semana. Ouvindo a live com o irmão Pedro, saindo para a comportagem, nós pudemos sair com os meninos aí, todos assim, numa alegria, num desfrute. E quando nós encontramos essas pessoas que se identificam, que sempre, né, em toda saída a gente encontra pessoas assim que se identificam com um projeto que nós temos, de levar vida para todos. Amém. É como se essa pessoa já tivesse há algum tempo esperando isso na vida dela. Amém. Só que algumas pessoas ninguém imagina, né? Normalmente a pessoa não imagina que vai ser abordado na rua por meio de uma oração e que vai ter uma palavra direcionada para a verdadeira necessidade dela. Quem que vai esperar por isso? Não é algo convencional, né? Mas quando nós encontramos essas pessoas sedentas, às vezes desesperadas, muitas vezes, né, pelo Senhor, desesperadas pela palavra, a minha sensação nessa hora, como ocorreu esse final de semana, eu estou cumprindo o meu propósito de vida.
Sim, esse é o sentimento que eu tenho. Amém. No momento que eu encontro uma pessoa assim, puxa, eu Amém. me sinto verdadeiramente útil, né? Graças ao Senhor, a gente pode servir de muitas maneiras. E isso é encorajamento para todos os irmãos servirem, né? Sim. Isso é vital para a nossa experiência com Amém. o Senhor. Mas, assim, na minha situação, na minha experiência, eu sinto que quando eu oro por alguém e essa pessoa reage, né, com toda a gratidão, valorizando aquilo que você está mostrando para ela, né, oferecendo para ela, agarrando assim, puxa, é isso que eu preciso, isso de fato faz me sentir assim, missão cumprida. Amém. Né? Amém. Isso para toda a vida, assim, né? Para toda a vida nada dá mais sentido para nós do que cumprir essa, porque foi isso que o Senhor comissionou desde Gênesis 1, 26, né? O Senhor falou para nós ser fecundos, para nós ter domínio, porque o desejo do Senhor é dominar essa terra, mas por meio do seu povo, por meio de alguém que expresse ele. Amém. E falando agora de palavra profética, a palavra profética nos mostra como que Deus deseja fazer isso nos dias de hoje. Amém. Nos dias de hoje. Amém. No passado aconteceu muitas obras maravilhosas, mas Deus, com o tempo, a gente sente que Deus não apenas vai mudando a estratégia, mas Deus, sobretudo, vai intensificando. Amém. Nós estamos vivendo na era dos 7 espíritos de Apocalipse, né? Amém. A gente viu que o ritmo do céu é com vozes, relâmpagos e trovões, é um ritmo intenso. Sim. Então, nós mesmos não podemos aceitar um ritmo passivo, né, esperando, sentar no sofá e que o Senhor volte, né? Sim. O Senhor tem nos dado uma maneira muito ativa de viver a nossa vida da igreja e de cooperar com a obra dele. Rodrigo, isso que você falou é uma coisa muito importante que eu acho que não só nós, né, que estamos participando na Casa do Adolescente, que estamos mais envolvidos com capitães, mas que todo mundo deveria ter. Principalmente essa questão de entrar no ritmo, né, porque a imersão, a transcrição, grito de guerra, quando você toca naquilo de uma forma que você desfruta daquele momento, ele se torna seu. Amém. Exatamente. E eu garanto para os irmãos que quando você desfrutar da imersão, quando você desfrutar da palavra, quando você transcrever a palavra, quando você imergir naquele versículo, quando você orar aquele versículo, até para a sua própria vida, vai ter alguma mudança. Vai ter uma mudança no teu dia, vai ter uma mudança no dia da pessoa que você está orando, vai ter muita coisa boa acontecendo no seu dia. Né? Então, o irmão Pedro explicou o que é a transcrição e a imersão, né? Senhor Jesus. Amém. Uma coisa que eu acho também importante, que o João falou, da Casa dos Adolescentes, é que a Casa dos Adolescentes não é uma estrutura física, né? Amém. A Casa dos Adolescentes é uma esfera, é um ambiente. Amém. Então, até irmãos que não têm uma estrutura física, não é um impedimento, um empecilho para não ter a Casa dos Adolescentes, né? É uma esfera. Amém. E nessa esfera, a gente cria um ambiente propício para o Senhor trabalhar a palavra profética nas nossas vidas, né? Isso aí. E ele usa diversas ferramentas, né? A principal delas é a imersão. Amém. E o que a gente faz com a imersão, né? A imersão são pontos, como o irmão Marcos falou, né? O ponto 3 da imersão de hoje é da palavra que o irmão Pedro liberou no último domingo. Nós temos alguém que está à nossa frente, Amém, liberando a palavra profética, Amém. E nós temos a comissão de todo dia inculcar essa palavra em nós, né? Por meio de repetições, por meio de falar, por meio de fazer gritos de guerra sobre a imersão, a gente busca então inculcar no nosso coração. Eu mostrei no celular, né? Sim. Aí você podia mostrar, você imprimiu, você foi diligente. Impressão aqui, uma das formas, tem aqui o espaço para transcrição, palavra-chave, ponto-chave, oração, grito de guerra, e também aqui eu usei o grifa-texto para tentar gravar de alguma forma os pontos que eu entendi mais relevantes ainda em cima dessa palavra, né? Vou mostrar aqui na câmera. Aqui, ó. Os irmãos que estão em casa, é uma folha maiorzona, ó. Tem Jesus. Todos os pontos divididos aqui. Esse aqui um dia. Isso aqui é um dia da semana, tá? É maravilhoso ter essa folha. Senhor Jesus. Então, imersão são repetições desse texto. Você vai falando e falando o texto, repetindo, para inculcar no coração, né? Você ganhar amor pela palavra. E transcrição
é escrever esse texto novamente, né? Isso. Que tem algumas transcrições de alguns dias que a gente pega e realmente, né, a gente acredita que transcrevendo essa palavra e reescrevendo essa palavra com a nossa mão aí, a gente consegue ganhar algo especial por meio dela, né? Amém. E na casa de adolescentes, uma atividade obrigatória é a transcrição, né? Amém. Tanto de manhã quanto dorme com Deus também é a transcrição da palavra. E pela transcrição a gente ganha muita coisa, né? Senhor Jesus, é muita... A riqueza que existe na palavra, ela é um pouco mais agregada em nós por meio dessa transcrição, Amém. né? E como o Marcos estava falando antes ali, o João Marcos, ela é a palavra que faz a obra, né? Sim. Então não é uma capacidade humana, Amém. não é uma obra própria, é aquilo que o Rodrigo complementou também, a gente sair na rua e orar a palavra, né? Sim. Não é uma oração feita, uma oração que a gente pega em cima da nossa bagagem, né? Mas por obediência à palavra profética, nós oramos a palavra profética, né? E no último final de semana a gente teve uma experiência que para mim foi realmente marcante, de que nós não oramos nenhuma palavra, nenhum pedido que não a palavra profética, né? E a palavra profética é a vontade de Deus para a vida do homem. Sim. O cumprimento da palavra, né? E muitas vezes algumas pessoas fazem um pedido, né? Por casamento, por saúde, por prosperidade, porque elas acreditam que essa é a necessidade delas, né? Mas a necessidade do homem é a palavra. Amém. A necessidade do homem é o propósito da vida do homem que vai satisfazer ele realmente. Amém. É ele estar cumprindo a vontade de Deus, né? Senhor Jesus, então por meio da palavra profética nós podemos levar até eles essa palavra que vai comissionar, que vai introduzir ele nessa esfera que ele pode cumprir a vontade de Deus, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Eu fiquei impressionado com um dos testemunhos do final de semana, que acho que foi da sua equipe mesmo, né? Que você estava com 2 adolescentes, né, Renan? Sim. E aí, na hora que abordaram um senhor, né? E aí ele aceitou a oração, falou qual era o pedido, e o adolescente orou o ponto que ele estava ali na imersão, que falava da transformação do jumento, né? Sim. Que o jumento passaria por comer uva na videira verdadeira, ele teria olhos cintilantes de vinho e teria os dentes brancos de leite. O adolescente só orou que esse senhor possa ter olhos cintilantes. É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma frase curta e a pessoa ficou impressionada com essa oração, quis os livros, quis se envolver, ficou mais acolhedor ainda depois de receber a oração. Quer dizer, isso é para provar que a palavra profética faz a obra. Amém. Amém? E nós devemos orar, imergir, transcrever nesta palavra e aplicá-la no nosso dia. Crer que ela é que vai fazer. Então, orar, sair na rua. Posso orar por você? Ore um dos trechos, né? Hoje, o que a gente podia orar, né? Esse ponto 3. Senhor, que essa pessoa possa receber, como o comportor fez, receber a vida eterna através do Senhor Jesus e possa ser inserido em Deus Pai. Amém. Olha que coisa impactante, uma oração curta, mas de grande efeito, né? Mas isso, essa oração curta é justamente, eu acredito e creio muito nisso que a palavra fala, que pega a imersão elas são 5 linhas, cada pontozinho, que são 4 pontos. Então é uma leitura rápida, é uma oração prática e é uma oração que traz vida. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Né? E uma coisa até mesmo se a gente pegar os métodos de ensino tradicionais de educação, você lê uma coisa, você aprende um pouquinho. Quando você escreve aquela coisa, você aprende o dobro do que você aprendeu lendo. Sim. E quando você passa para outra pessoa aquela coisa, você aprende 3 vezes aquela coisa. Sim. Então, a imersão e a transcrição e a oração é exatamente a mesma coisa. Amém. É um método de você aprender e inculcar aquela palavra. Amém. E é por isso que elas estão aqui pra gente. É por isso que a gente faz isso. Amém. Porque a gente quer inculcar a palavra, a gente quer estar desfrutando do Senhor o tempo todo, a gente quer estar nessa esfera maravilhosa. Amém. Não adianta a gente ficar batendo cabeça contra isso ou pensando que nisso, porque a gente tem que executar. Amém. Por que os adolescentes estão se dando bem, não sei se seria a palavra certa, mas estão indo bem?
Por quê? Porque eles estão sendo simples e obedientes. Amém. A gente propõe para eles, vamos fazer a imersão pulando hoje. Eles fazem a imersão pulando, se for preciso. Por quê? Porque eles querem desfrutar daquilo. Amém. Eles são simples e obedientes à palavra. Amém. E é isso que a palavra tem nos mostrado. Todos aqueles que foram simples e obedientes ao Senhor, deu certo. Sim. Então por que a gente vai querer fazer alguma coisa diferente? Na verdade, é um pré-requisito para você poder servir o Senhor, né? Se você olhar ao longo de toda a história da Bíblia, desde Caim e Abel, os primeiros a servir a Deus, aqueles que não foram simples e obedientes, eles não conseguiram servir a Deus, não foi aceito o serviço deles, né? Então esse é um pré-requisito para nós servir a Deus. Um ponto que eu queria comentar, a gente falou muito aqui sobre inculcar a palavra, eu acho muito interessante ler o significado de inculcar. Isso vem de Deuteronômio 6, né? Sim. É um versículo de referência para nós, mas o significado de inculcar é gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Amém. Então, não é uma simples memorização, decorar algum trecho da palavra, mas é gravar, imprimir no coração as palavras do Senhor, Amém. né, aquilo que Deus está falando nos dias de hoje, Amém. que está totalmente relacionado com o coração de Deus. Amém. Amém. Ou seja, eu sinto assim que é como saindo do coração de Deus e entrando no nosso coração. Amém. Né? Deus, ele ama todos os homens, Deus ama todas as pessoas. E o que ele me faz amar as pessoas também, ir para a rua e ajudar as pessoas a receber o Senhor, receber o Evangelho do Reino, terem acesso a Deus, é o fato que eu tenho recebido o mesmo coração de Deus. Senhor Jesus. Então eu vou inculcando a palavra, eu vou recebendo o mesmo sentimento de Deus, o mesmo amor que Deus tem. Porque em nós mesmos, nós sabemos que o nosso amor é muito limitado. Sim. Mas eu tenho recebido essa palavra, eu tenho me enchido do amor de Deus. E aí, por causa disso, eu consigo alcançar outras pessoas e creio que por isso, né, as pessoas são tocadas. Porque não é uma questão de capacidade, né? Mais uma vez, para mim, essa experiência de final de semana foi marcante também, que o Senhor deixou mais claro, né? Vai ficando cada vez mais claro, que não depende de capacidade, de você falar bem, de você apresentar bem, de você... Não tem nada a ver com isso. Mas eu sinto claramente, quando as pessoas são tocadas pelo amor de Deus, puxa, isso é verdadeiro. Amém. Né? Então, elas confiam, elas passam o contato, elas têm interesse, elas adquirem o livro, porque elas passam a confiar em algo verdadeiro. Amém. E não depende de capacidade humana nenhuma, não é? Amém. Sim. Senhor Jesus. Ó Senhor Amém. Jesus. Senhor Jesus. Irmão Marcos, queria perguntar, qual foi até o momento a experiência do irmão que assim mais marcou na comportagem e o que mudou na vida do irmão entre ter a imersão e não ter a imersão? Eu acho que a coisa que mais me marcou na comportagem até hoje foi a ida para o PAC. O irmão Pedro incentivou a ir para o PAC. PAC é posto avançado de comportores, né? De comportagem. E, na verdade, quando a gente vai para lá, nós somos aperfeiçoados pelos comportores dinâmicos a termos uma experiência diferente, sair da nossa esfera. Sai do que é terreno. Por exemplo, eu estou aqui em Chapecó, eu sou uma pessoa conhecida, boa parte da população me conhece, eu já estou aqui há 36 anos, então eu tenho minha zona de conforto, né? Muitas vezes eu não preciso nem abordar pessoas na rua, pessoas me abordam. O que o senhor está fazendo aqui e tal? Então, eu tenho essa facilidade. Mas a ida para o PAC é sensacional, porque eu fui a São Paulo, fui 2 vezes já, fui em março e em outubro do ano passado. E lá eu não sou ninguém. É desconhecido. Eu sou um mero desconhecido. Que bom. Um senhor com uma certa idade, né? Ali na rua, abordando pessoas, ou no shopping, ou na feira, ou no restaurante. Primeira vez eu fui em feira 2 vezes. E você é tirado da sua... Primeiro você tem toda uma busca, uma imersão ali onde o PAC se reúne, onde a gente fica hospedado, toma café junto, busca o Senhor, e aí sai com grande ânimo, fazendo imersão no trajeto com a sua equipe, são divididos em equipes, você tem metas de número de abordagem, número de orações, e também
o tanto de livros que você passa, para ver quantas pessoas receberam o Evangelho do Reino na forma de livros. E isso é uma pressão em cima da gente, e muitas vezes você quer agir da maneira. Eu tenho 44 anos de vida da igreja, e eu sei como pregar evangelho, eu sou razoavelmente um pregador, um bom orador, sei transmitir o encargo da palavra, mas isso não basta, isso não funciona. Na rua, você tem que usar a palavra profética. Amém. Aí a hora que você aprende a confiar na palavra e orar o que está ali no texto, mesmo que ele pareça completamente diferente do que a pessoa precisa, as coisas acontecem. E foi o que eu provei. E no começo eu não conseguia entrar nisso, né? Na feira eu fiquei horas ali, orava por um, não orava por 10, que falavam não queriam e tal. E difícil, às vezes você vai ficando sobrecarregado, mas você volta a emergir com os outros membros da equipe e tal. E no primeiro dia estava indo difícil até que o irmão líder da minha equipe teve contato com outro líder que estava em outro lugar da cidade, mandou um trecho de imersão para ele, que não era bem o texto que estava ali, né? Mas era praticamente o que estava no texto, mas ele usou 2 palavras diferentes, com mais impacto. E aquilo lá mexeu tanto com a gente, que a gente começou dentro da feira a fazer imersão, como falou dos adolescentes que falar para pular, pula. Aí nós começamos, eu e ele, pular e fazer imersão e pular no meio de uma feira enorme. Nossa. E um rapaz veio nos abordar, falou: o que vocês estão fazendo? O que é isso que está acontecendo aqui? Aí nós falamos: nós estamos imergindo na palavra. Eu também quero. Aí mostramos para ele, ele fez um dos pontos com a gente, e falamos: nós queremos orar por você. Ele falou: vou chamar meu chefe. Aí chamou o chefe dele, vieram ali. E quiseram todos os livros que a gente tinha, ficaram muito encorajados, quiseram ofertar para a obra da expansão. E no dia seguinte também, aí a gente estava um pouquinho melhor, mas o irmão Pedro sempre fala que é no terceiro dia que a ressurreição acontece. Então a gente não precisa se preocupar, tem que ser fiel. Aí saímos também, e só no final, né? E o líder, era uma líder nesse dia, uma jovem, uma líder. Vai lá, tenha ânimo, coloque um sorriso, aborde as pessoas sorrindo, fale, posso orar com você com entusiasmo, e ore a palavra profética. Eu sei que a hora que ela nos deixou dali, nós fizemos isso, e chegou uma pessoa que quis tudo. Olha só. Ele quis oração, quis ficar com a gente na comunhão, e foi um negócio maravilhoso. Então, e no terceiro dia, indo para a estância, eu fui o primeiro a bater a meta, junto com o comportor dinâmico. Por quê? Porque eu já estava confiando totalmente na palavra profética. Eu não estava mais confiando em mim. Então, eu acho que a grande coisa é passar no aperfeiçoamento do PAC. Hoje nós temos em Foz do Iguaçu também o PAC. Amém. Nós temos 2 unidades do PAC aqui no Brasil, tem uma na Colômbia. Então nós temos mais oportunidade de poder ir e de ser aperfeiçoado. Como o irmão Pedro sempre fala, vá para o PAC, ele falou muito agora na última conferência, para todos os cooperadores irem, você estava lá, né, Rodrigo? E levar todos os líderes das igrejas e convidar irmãos e irmãs para irem, para poder desfrutar de sair da esfera natural e poder tocar no sobrenatural, né? É só sobre essa pressão que você vai deixar de confiar em você mesmo e confiar na palavra. Era isso que eu ia falar. Eu acredito que grande parte do PAC é mais baseado nisso. É você deixar de lado o que você acha que sabe, bagagem, o que você acha que conhece, a sua bagagem, e deixar o Senhor trabalhar. Amém. Senhor Jesus, Amém. deixar a palavra fluir. Amém. Soltar o leão e deixar acontecer, né? Senhor Jesus. É um momento de total dependência, né? Sim. Não tem a tua capacidade, ele não vale de nada. O teu conhecimento não vale de nada. Se você não tiver... Você também foi 2 vezes, né, Renan? 2 vezes. E cada uma das oportunidades foi uma experiência totalmente diferente, né? Cada um dos dias foi experiências diferentes. Uma de bater a meta,
outra de não bater a meta, mas ter experiências gloriosas nas duas, né? E em ambas oportunidades é aquilo que o irmão Marcos falou, né? Perseverar. Senhor Jesus. E o Senhor nos encoraja, né? A perseverar até o fim, né? Amém. O espírito diferente que fala de Josué e Caleb, que entraram na boa terra, era porque eles perseveraram até no fim, né? Até o fim. E muitas vezes a gente pode não estar vendo ou não estar sentindo aquilo que os demais irmãos estão sentindo, a gente pode correr o risco de julgar, né? É verdade. Senhor Jesus, a comportagem não é para mim porque eu não passei kit, não consegui orar por pessoas. Mas, Senhor Jesus, não critique, persevere, né? Amém. Sem dúvida. Senhor Jesus, a comportagem, ela tá aqui, já é a prática de muitos anos, mas ela foi intensificada em 2016, 2017, né? Esteja junto, né? Sim. Carregue o livro para o outro. É isso aí. Esteja Nem ali que junto. seja Né? para carregar o livro, Sim, exatamente. Vale qualquer coisa. Esteja no ambiente propício para uma experiência, né? Como é que a gente vai conseguir orar por uma pessoa, ter experiência dela semear um kit se a gente fica em casa, né? Senhor Jesus. Então, quando a gente convida, os irmãos encorajam a sair, vamos atender o chamamento, né? Amém, Senhor Jesus, amém, o Senhor Senhor quer nos Jesus. usar, o Senhor quer que nós estejamos na rua, né? Cumprindo a sua vontade. Como o Rodrigo falou, a expressão máxima nesse momento, né? Que a palavra tem nos falado, é pregar o evangelho, né? Senhor Jesus. E a gente faz isso na prática, né? É com conhecimento, mas é com prática. Sem E você dúvida. foi quantas vezes, Rodrigo, no parque? Três vezes, né? E Passadinha lá. você confirma tudo isso que nós falamos? Olha, eu acredito no seguinte, todo cristão normal, ele deseja ter uma experiência com Deus, né? Você começa a ler a Bíblia, ver todas aquelas experiências maravilhosas, especialmente quando chega em Atos, né? O operar do Espírito Santo, toda a movimentação, é impossível você não querer ter alguma experiência na tua vida, né? Só que muitas vezes nós ficamos esperando de uma maneira passiva, esperando que Deus venha até nós e faça alguma coisa, coloque alguém na nossa frente, tem uma coisa sobrenatural do nada, né? E nós descobrimos que quando nós saímos para a rua orar pelas pessoas, nós estamos provocando experiências, né? Amém. Nós passamos a ser o agente que causa a experiência com Deus. Senhor Nós descobrimos Jesus. que Deus deu essa bênção para nós. Amém. Só que agora, quando a gente vai pro PAC, a intensidade disso tudo é muito maior, né? É muito maior. A intensidade dessas experiências, do quanto você imerge na palavra, do quanto você tem comunhão com os irmãos, do quanto você ora pelas pessoas. Então, você vai provocando uma série de experiências que, assim, dificilmente você vai passar um dia todo no PAC e não vai ter acontecido alguma coisa que em toda a tua vida não aconteceu, né? Porque você intensificou ao máximo, né, em oração, em imersão, em transcrição, e aí tem uma experiência na rua. Então eu vejo assim, é uma coisa única, né, que a gente pode provar hoje. Eu me sinto assim, privilegiado, né, abençoado por poder estar provando isso. Claro, né, os irmãos na localidade que não têm condições de ir para o PAC, o fato de sair na cidade também vão ter experiências. Amém. Não consegue orar pelas pessoas? Sai junto só para segurar os livros. Sai junto para ficar do lado do irmão. Alguma experiência a mais, com certeza você vai ter do que a vida rotineira, né? Do dia a dia. Eu creio que nós precisamos buscar por isso, né? Buscar isso. Uma experiência, a gente fala, né? Fora da caixa. Amém. Romper, né? Romper com aquela rotina comum. Convencional, né? É você estar disponível para o Senhor poder fazer a obra. Exatamente. É você estar disponível para que possa acontecer alguma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, né? Senhor Jesus. Eu queria aproveitar também a presença do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa muito experiente, né? Já teve várias fases. Você foi um jovem, né, que estudou, trabalhou, e aí, em determinado momento da tua vida, você quis largar tudo para servir exclusivamente ao Senhor. Isso é uma coisa fantástica, né? Aí você esteve em Caxias do Sul, atuando no Bucafé, né, que é uma ferramenta maravilhosa de pregar o Evangelho também. E depois você foi para os Estados Unidos, servir na pregação do Evangelho, cuidando da missão. Ali você morou na Califórnia, né? 2 anos em Los Angeles, Califórnia. E aí depois você voltou para realizar a execução dos Expolivros Carreta. Olha só a experiência desse homem, gente. Amém? É muita experiência. Muita experiência. Então, participando de várias ferramentas, né?
E o nosso ficou espetacular. Foi fazer o do Norte também, a carreta da região Norte, lá no Maranhão. Depois você voltou para Chapecó. Graças a Deus. Estava atuando aqui conosco. Aí culminou com a Casa de Adolescentes. Você era o capitão-chefe da Casa de Adolescentes, né? E nessa trajetória toda, não culmina, a Casa de Adolescentes não foi um culminar, mesmo depois de experiência internacional que você teve, não foi uma coisa maravilhosa para você? Eu acredito, porque eu te acompanhei todo esse tempo, eu nunca te vi tão alegre, tão vivo como agora. Realmente, a Casa de Adolescente é um marco na nossa experiência, assim, Senhor Jesus, mais uma vez posso falar que eu me sinto privilegiado por tudo que o Senhor colocou diante de mim, né? Todos esses anos. E a gente começou a cuidar dos adolescentes até mesmo antes de ter a Casa de Adolescente, mas quando a palavra profética falou Casa de Adolescentes, né? E você imediatamente falou, vão alugar uma casa, dá um jeito, procurem uma casa, começamos a correr atrás de casa e tal, alguma coisa já começou a mudar. E a experiência, então, com os adolescentes se tornou mais intensa. Amém. Mas a esfera é como a gente sabe e tem provado, né? Quando a palavra profética ela determina algo, aquilo simplesmente se confirma, se completa, e quem está envolvido nisso não tem como dizer que não é abençoado, que prova algo especial mesmo, né? Sem dúvida, poder estar coordenando a Casa de Adolescente esse tempo todo com uma equipe maravilhosa. Capitães verdadeiros, excepcionais. Verdadeiros parceiros de obra, como o João Marcos, o Redão, o Douglas, outros também, né? Irmãos preciosíssimos, né? Mas os três, irmãs, né? As esposas de cada um deles, né? Mas os três são desde o começo, ainda antes de ter Casa de Adolescentes, né? E todos juntos, né? Nós juntos, assim, né? Todas as atividades sempre a gente pode testemunhar que teve unidade e unanimidade nesse serviço. E eu acho que por isso também, mais um motivo de Deus abençoar mais, né? Porque nós seguimos esse princípio, né, Marcão, de como fala a imersão hoje, que nós não estávamos buscando posição, cargo, nós nunca nos preocupamos com isso, né? Nunca nós conversamos para ver quem era o chefe, né? Mas seguindo a nossa preocupação em praticar a palavra profética, nos trouxe muita bênção. E as coisas foram acontecendo, foram fluindo, os adolescentes começaram a chegar, o Senhor foi nos dando estrutura, sempre tivemos muito apoio, né, do Marcão, muito respaldo em tudo que a gente quis fazer, todas as loucuras que a gente quis fazer, ele apoiou, incentivou. Amém. Então acho que foi uma parceria que deu muito certo. Porque Casa de Adolescentes, eu quero que todo mundo entenda a visão das gotas de orvalho, do milagre da aurora, que foi dada no Salmo 110, versículo 3, Sim. Foi falado isso no ano 2020. E Casa de Adolescentes foi surgir em 2022. Então, isso é palavra profética. Sim. Esse é um ótimo exemplo, né? É um ótimo exemplo, entendeu? Que é uma coisa que não existe, mas a palavra traz e com o tempo ela vai trazer existência. Amém. É nesse Deus que nós cremos. Amém. O Deus que ressuscita os mortos e traz existência as coisas que não existem. Amém. Então, a palavra, o irmão Pedro compartilhou sobre isso em 2020. Nós gostamos, ficamos entusiasmados, mas não sabíamos o que era. Todo mundo achou maravilhoso o milagre da aurora. Eu acho fantástico o milagre da aurora. As gotas de orvalho, o exército de jovens santos. Mas isso só veio à realidade 2 anos depois. 2022. Então, graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Obrigado pela palavra profética. Amém. Obrigado pelo irmão Pedro. Nós somos que coisa maravilhosa para nós estarmos seguindo esse ministério, ganhando vida através dele, sendo encorajados. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Maravilhoso a gente ter o irmão que nos conduz, né? E a palavra Amém. Que nos leva a chegar nesse ponto onde a gente chegou, né? Amém. E ver 2020 foi falado e agora se cumprir, nada mais tem a acrescentar porque se confirma a palavra. Sim. Né? A palavra acontecendo e sendo executada. Senhor Jesus, maravilhoso estar junto e fazer parte dessa outro exemplo da palavra profética, isso é magnífico também, eu não posso deixar de falar essa noite, me perdoem.
se eu estou me estendendo um pouco. Mas, pouco antes da pandemia, as coisas já estavam ruins para as companhias aéreas, e com a vinda da pandemia, todo o tráfego aéreo em relação à África foi parado. Sim. A South Africa Air faliu, parou de voar. E o grande caminho do Brasil para a África era através de Joanesburgo, e dali se dividir para a África toda ou ir até para a Ásia. E em 2022 também, 2022, o irmão Pedro teve um sentimento de mudar a atuação na África e estabelecer realmente a África do Sul como centro de obra na África. E pegar firme em vários países, tanto que nós aqui que somos do Conesul, recebemos 8 países para cuidar na África. No começo. No começo. Para estabelecer CEAP, colportagem, bucafé e ter comportores nas ruas para que o Evangelho do Reino, através dos livros, chegasse. E por 22 anos, o trabalho na África foi mostrado quem liderava o trabalho na África, das nossas missões, sempre falava que comportagem não funcionava na África. E o irmão Pedro quis mudar. Aí designou alguns países para nós no Conesul, outros para a região 6, que é de Minas Gerais e Espírito Santo, outros para a região 1 e região 8, que é a região de Brasília, do Centro-Oeste, Norte, mais o estado de São Paulo. O que aconteceu? Vocês se lembram? Isso foi em julho, na Conferência de Jovens, que foi determinado isso, certo? Começaram a atuar, os irmãos começaram a ir para a África através dos Emirados Árabes. Então vai atuando. Mas ainda estava o Conesul atuando ali, os irmãos de Minas atuando aqui, os irmãos do Norte e de São Paulo atuando aqui, cada um na sua região. E o ano passado, quando o irmão Pedro falou realmente da África do Sul ser o centro de obra, em menos de um mês começaram os voos para Joanesburgo de novo. E não só pela South Africa Air, mas também a Latam. Então, e facilitou muito. Antigamente os irmãos demoravam 24 horas, 36 horas para chegar no seu destino. Hoje nós fazemos São Paulo, Joanesburgo em 9 horas. E a partir dali tudo mais fácil, e um preço muito mais acessível. Então o Senhor abençoa a sua obra, a palavra faz a obra. Amém. Se nós crermos na palavra profética, nós seremos abençoados, como nós estamos sendo em tudo isso. Então nós vamos continuar sendo fiéis ao que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém. Desculpa eu ter falado tanto, mas eu sou entusiasta. A palavra profética tem mudado a nossa vida. Amém. E nós estamos vendo as coisas acontecerem. E é isso que a gente deve continuar fazendo. Amém. É ser justamente esse entusiasta, ser comportor, amém, estar envolvido com a obra, amém, ofertando, amém, indo. Os irmãos que agora vão para a conferência, né, na África, né? Em outubro, que sorte de vocês, que sorte, eu queria muito ir, mas... Se o Senhor me abençoar, eu vou agora dia 29 de abril de novo. Ó Senhor Jesus, orem por mim, para tudo der certo, para eu poder ir novamente. Vai dar certo. Então o Senhor está encaminhando, e nós temos do Brasil mais de 350 já inscritos para a Conferência de Joanesburgo. Olha só que fora os outros países fora da África, e os países africanos e os sul-africanos também. Então eu acredito que uma conferência que inicialmente falaram que ia ser em torno de 300 pessoas, depois foi para 500, ainda bem que o auditório cabe mais de 1.000 pessoas. Ele amplia, cabe tranquilamente. O lugar que foi escolhido é maravilhoso, é um hotel de convenções, assim. Enquanto eu estive lá, eu vi 2 convenções, uma do maior partido, o partido do governo, estava lotado de gente lá. Muita gente circulando, e eles atenderam muito bem tanto a parte de refeições como a parte da logística das reuniões deles. É muito bom, uma hospedagem muito boa e não é nada exorbitante em matéria de preço. Não é um país muito caro, a África do Sul. Vai ser uma coisa, eu acredito que vai ser um evento marcante na vida da igreja. Amém. Eu acredito que essa conferência vai ser exatamente isso aí, é um marco, é uma mudança, e eu acredito que a África agora, né, que
estamos começando a obra a andar com muito mais afinco, com muito mais empenho. Eu acredito que essa conferência vai ser o grande divisor de águas lá. E a colportagem, por exemplo, antes da palavra profética estar atuando na África, falaram que não podia ser colportores, né? E no comecinho ainda saíram colportores que iam lá com 5 kits por dia, mas agora eu presenciei irmãos passando em Joanesburgo 30 kits. Uau! Em Camarões 22 kits. Uau. E o maior evento que eu presenciei, mas esse foi eu presenciei por vídeo, né? Que eu vi o Matheus Frasnelli, meu herói, meu leão, em Burundi, o país mais pobre da Terra, fazendo colportagem, orando pelas pessoas e passando os livros que contêm o Evangelho do Reino. Naquele país, o país mais desprezado, mais pobre da Terra, recebeu a palavra do Reino através dos livros. Colportagem funciona em todo lugar. E não tenhamos dúvida. Contra fatos, não há argumentos. Não há argumentos, né? Então, se os irmãos conseguirem chegar, se a palavra chegou aonde ninguém achou que iria chegar, e vai chegar muito mais. Amém. Né? Senhor Jesus, são as portas se abrindo, é o Senhor cumprindo tudo que Ele prometeu. Né? Amém. Senhor Jesus. Estamos cooperando, né, com o cumprimento de Mateus 24:14, onde fala que o Evangelho do Reino precisa ser pregado para testemunho em toda a terra, a testemunha em todas as nações, né? Para que venha o fim. Para que venha o fim. Eu, particularmente, tenho uma impressão muito forte do que está acontecendo na África hoje. Se você olhar, quem tem feito muita diferença naquele país são jovens, né? Jovens de 20 e poucos anos, como o Mateus tem 20, não sei se tem 25 anos, né? Nessa faixa aí. Conheço alguns outros também, como ele, têm se dedicado muito, têm tido muito resultado. Muitos nem sabem o idioma direito, né? E ainda assim têm tido muito resultado na colportagem, na pregação do Evangelho. Olhando da maneira como o Senhor tem conduzido a palavra profética, tem trazido para nós a revelação, junto com a casa de adolescentes, vocês conseguem imaginar com 360 casas hoje? Chegando às 400 casas de adolescentes, estamos chegando às 400 casas de adolescentes por todo mundo hoje, né? Imagine que esses adolescentes que hoje estão com 13, 14, 15 anos, 16 anos, logo, daqui 1, 2, 3 anos, eles estão concluindo, né, o ensino médio e estão... Já tem a maioridade. Maioridade. Muitos já estão fazendo seu passaporte. Eles vão estar totalmente constituídos com a palavra do reino. Amém. Constituídos com o evangelho do reino, com a palavra profética. Aperfeiçoados na casa de adolescentes, amém, tanto nas práticas espirituais, como também no caráter, porque na casa de adolescentes também a gente trabalha o caráter deles. Sim. Então imagine o que vai ser esse exército se tornando realidade, prontos para migrar para o mundo todo, fazendo a obra de Deus, né? Amém. Antes nós dependíamos de um SEAP aqui, outro lá, né? Poucas unidades do SEAP, que os irmãos tinham que esperar se formar, né? Se ao menos concluir o 2º grau para poder ir no ensino médio, para poder ir para o SEAP. E depois de um tempo no SEAP poder, né, os poucos que sobravam, se tornar colportores em algumas regiões. Hoje nós temos quase 400 SEAPs, preparando fornadas, né, de jovens e adolescentes. Então, eu diria assim, não tem como... É o milagre da aurora. É o milagre da aurora acontecendo ao vivo. Não voltar porque a palavra está se cumprindo. Isso me enche de esperança. E faz ver assim, nós estamos na reta final. Por isso que vale a pena, né? Todo o corredor, quando chega na reta final, ele dá o último gás, ele coloca toda a energia que ele tem, ele entrega tudo ali naquele momento. Então nós temos que ver que nós estamos na reta final. Sem dúvida. E é para nós entregar tudo mesmo. Amém. É por isso que para quem está assistindo o podcast, é para você entrar nesse gás também, entrar nessa reta final. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está fazendo o podcast, para encorajar os irmãos, para estar junto com os irmãos, para os irmãos
desejarem ter esse viver, estar conosco também na casa do adolescente, servindo, ajudando os adolescentes, nos ajudando também, né, que a gente também precisa de ajuda. Amém. E estar principalmente desfrutando. Amém. O foco não é só os adolescentes desfrutar. Quem está lá desfruta também. Amém. Então é por isso que a gente faz o convite, né? A gente sempre quer deixar aqui o convite aberto para os irmãos que gostariam e ter o coração de nos ajudar, nos auxiliar na casa de adolescentes, para que estejam junto conosco, né? Senhor Jesus. Vem e vê. Esse é o principal, vem e vê. Não tem mais irmão desempregado na vida da igreja, né? Tem vaga para todo mundo. Amém. Não tem mais uma função que um irmão que fique sem função, né? verdade. Não é posição, mas é função, né? Senhor Jesus, na casa do adolescente a gente realmente tem espaço para muitos. Precisa uma pessoa querer exercer todas as funções Exato. e nem achar que não tem nenhuma função. Exatamente. Tem função para todo mundo, cada um no seu setor, com a sua habilidade, né? Hoje o senhor precisa de pessoas hábeis, né? Amém. A igreja é o poema de Deus, né? Que são pessoas habilidosas, né? Que o Senhor constitui para levar esse evangelho por toda a terra para que venha o fim. Eu Amém. adoro esse termo, e venha o fim. O fim é o começo, né? Porque o fim é a introdução do reino de Deus na terra. E a nós sendo introduzidos em Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, só para deixar para os irmãos, então, aqui nós temos as nossas redes sociais aqui, o nosso pessoal da técnica, obrigado, Anthony, pelo auxílio, pela ajuda, né, que vai deixar aqui. Para todo mundo seguir, então, o nosso Instagram e da Igreja Chapecó, que é @IGCCO, tem também o do Nels IGCCO também, que é da Casa Adolescentes, o MDM também aqui da Igreja, e deixar o convite para os irmãos estarem conosco, tanto nas reuniões quanto nas casas de adolescentes, nos auxiliando, estando conosco durante todo o tempo, nas saídas. Amém. É o legítimo vem e vê, vem e pratica junto com a gente aqui, que você não tem dúvida que você vai ser muito salvo. Vem e vê. Vem e vê! Vem e vê! Vem e vê! Senhor Jesus! Amém. Irmãos, até o próximo podcast, até o próximo episódio. Amém. Deixamos o nosso abraço aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.